vida, Senhor, para nós, ó Pai. Assim sim. Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, oramos também pelos enfermos, ó Pai, grávidas da igreja, por todas as pessoas que estão passando por algum tipo de aflição, Senhor. Nós Amém. oramos, pedimos a tua bênção, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou passar um vídeo e também é o tempinho do pessoal ir chegando, tá? Uhum. Pode ser que assim, eu pare o vídeo um segundinho só para permitir a entrada de alguém, que pode acontecer de eu estar na tela do vídeo e alguém pedir para entrar, tá? Uhum. Mas não se assuste, não. A gente vai falar hoje, então, sobre o capítulo 8, capítulo 9, né? A Soraya, uma mulher muito detalhista, caprichosa, Uhum. colocou aí na tela. Você sabe parar a apresentação, Soraya? Peraí. Colocou, Vou voltar, peraí. tá. Ei, Desapontamento, eu não sei o que aconteceu aos meus sonhos. tá parada pra você? Está na tela. Só um minuto. Parar. Achei aqui. Pronto. Isso. Então, a gente vai falar, o último capítulo da parte 1 é o capítulo Desapontamento, eu não sei o que aconteceu aos meus sonhos. O que era a parte 1? Só para a gente contextualizar. A parte 1 eram as coisas surpreendentes que você pode achar no armário da Mulher Maravilha. Tá? E aí a gente falou, né, de coisas negativas, como insegurança, baixa autoestima, vergonha, raiva, medo, máscaras, relacionamentos despedaçados, e hoje fecha com desapontamento, tá? E aí também ela vai inaugurar. Ai, que coisa boa! A primavera limpando minha vida. A gente tirou tudo que não presta do armário da Mulher Maravilha, né? Que tá armário por quê? Porque fica escondido, né? Só ela sabe que está lá dentro. E aí a gente vai para a parte 2, a primavera limpando minha vida. Ela vai falar hoje do capítulo 9, encarando a realidade, dando uma olhada sem medo no meu armário. Aí ela vai conferir se realmente tudo foi colocado para fora, né? Se a limpeza, se a faxina foi feita de verdade, tá bom? Então, agora eu vou pedir, se vocês puderem desativar o vídeo, quem souber, quem não souber, pode deixar, só para o vídeo não ficar lento aqui, para a gente fazer uma apresentação. Se não estiver ouvindo ou vendo, me dá, pode falar, que eu não consigo ver o chat. Alguém pode me dar um feedback, por favor. Aliás, eu consigo ver o chat sim, pelo celular. Pode falar pelo celular. Peraí. Gente, é muito botão.
os meus recursos, eu sei, eu não posso ir além. Dependo de Deus pra tudo, dependo de Deus. Confiar sem fazer perguntas, acreditar sem olhar para trás é o melhor que tenho a fazer. O melhor que faço é confiar. O melhor que faço é entregar nas mãos de Deus. O melhor que faço é descansar e acreditar que Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, eu não posso ir tão longe. Com os meus recursos, eu sei, eu não posso ir além. Dependo de Deus pra tudo, dependo de Deus. Confiar sem fazer perguntas, acreditar sem olhar para trás é o melhor que tenho a fazer. O melhor que faço é confiar. O melhor que faço é entregar nas mãos de Deus. O melhor que faço é descansar e acreditar que Deus tem o melhor pra mim. O melhor que faço é confiar. O melhor que faço é entregar nas mãos de Deus. O melhor que faço é descansar e acreditar que Deus tem o melhor pra mim. Confia em Deus. 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 Confia em Deus, porque Ele tudo pode. Confia em Deus. Confia em Deus. Voltamos. Então, gente, eu peguei um trechinho aí do filme. Eu ainda vou assistir esse filme, porque eu gosto de analisar filme e contextualizar, né, com as coisas que a gente vive. E eu coloquei uma outra música, né, que não é a música do filme, com certeza. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho quais foram as percepções que vocês tiveram, se vocês, assim, se identificaram com a Mulher Maravilha em alguma cena, na letra da música, qual foi a percepção que vocês tiveram aí assistindo essa cena e ouvindo essa música? Eu gostaria de falar. Todo mundo tímido?
Ângela, quer falar? Oi. Então, para mim aqui o áudio chegou muito ruim, tá? O áudio não sei para as demais, mas para mim perguntar que música foi, sinceramente não sei. E Mas você as cenas do... imagens? Hein? Conseguiu ver o vídeo? Consegui ver. Mas eu não consegui me identificar com nada aí na cena do filme, não. E como eu não ouvi a música, então ficou meio que... Eu não tenho muito o que falar, não. Depois eu passo a música lá no grupo. Vê as outras meninas aí que ouviram direitinho, se alguém tem algo a falar. Graciete, assim, que deu para eu, né, buscar, puxar para mim é o seguinte, porque muitas vezes a gente confia na nossa própria força, na nossa própria capacidade, né, na nossa força humana, né, e muitas vezes nós erramos, ou aliás, a maioria das vezes, né, nós erramos, porque a nossa dependência ela tem que ser total de Deus, né, e a partir do momento que a gente começa a confiar mesmo, né, no Senhor, colocar as nossas necessidades na mão dele, ele age conforme a vontade dele, não nossa. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer. Aquilo vai agradar a gente, agradar o coração, né? E muitas vezes nós confiamos muito na nossa própria força, no nosso eu, né? E esquecemos que a nossa força, toda a nossa capacidade, tudo que somos, tudo que temos, a nossa total dependência de Deus, né? Existe eu fiz até um quebra-gelo uma vez na minha célula, usando a palavra Deus, né? Porque pegar a palavra Deus, você tirar o D e o S das beiradas, das pontas, fica o eu. Ou seja, o que significa isso? Que nós temos que estar no centro de Deus. Tanto é que a palavra eu ela é centralizada na palavra Deus. Então, nós temos que estar, né, aprender a estarmos no centro da vontade de Deus, né, e buscar mesmo tudo que formos fazer, não por nossas forças, né, mas na vontade do Senhor. Isso que eu tenho para mim, como vendo, assistindo o vídeo e ouvindo a letra, ouvindo a música. Muito bom. Eu, quando assisti esse vídeo, a gente fica até cansado, né, de ver, meu Deus do céu, que mulher é essa? Que mulher é essa? Ela levanta lá um tanque de guerra, mas o que você falou é isso aí, essa percepção, porque no início da cena, ela conversa com o namorado dela, acho que é namorado, acredito que seja. E eu vi ali ela muito frágil naquele momento, ela muito humana, né? Mas foi aquela conversa que ela teve que fortaleceu ela para ela enfrentar o inimigo, aquele inimigo dela que ela vai enfrentar momentos depois. Né? Então, assim, até a Mulher Maravilha, ela demonstrou humanidade, fragilidade, e a gente tem que buscar em Deus essa força. Eu ouvi uma frase que fala, né? Enquanto nós trabalhamos, Deus descansa. E enquanto nós descansamos, Deus trabalha. Olha que verdade, Enquanto nós trabalhamos, Deus descansa. Enquanto nós descansamos, Deus trabalha. Mas isso não é um descanso de ficar sem fazer nada, é um descanso de você agir, mas em paz. Isso é muito difícil, porque você ter paz para enfrentar. Porque é engraçado, como que a paz dá energia para a gente, né? Quando a gente está em paz e está feliz, a gente consegue dobro, né? E a gente tem entusiasmo, tem a paixão, né? Então é isso, eu quero passar agora para a Sorayazinha continuar. Vai lá, Soraya. Vamos lá. Vou apresentar agora, me digam se vocês estão vendo a apresentação direitinho, que tem hora que também eu tomo uma coça. Dá para ver? Sim, começou. Então tá. Então hoje a gente vai tirar mais uma peça do armário.
Essa moça não parece Graciete, gente? Eu acho. A da capa do livro. Né? E essa daqui é a autora, é a Sheila Walsh, tá? Essa aqui é a autora do livro. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento e vamos tirar mais uma peça do armário. A peça que a gente vai tirar hoje, vamos lá abrir o armário da Mulher Maravilha e tirar a questão do desapontamento. Eu não sei o que aconteceu com os meus sonhos. Então, vamos lá tirar o desapontamento do armário da nossa alma. O que significa desapontamento? Né? Condição de quem se desapontou, que não teve as suas vontades ou expectativas concretizadas, decepção ou desilusão. Quantas vezes nós, ao longo da nossa vida, não passamos por desapontamentos? Quantos sonhos a gente não sonhou, não planejou, e no final não ocorreram exatamente da forma como a gente imaginava. Acredito que todas nós, né, já passamos por algum momento assim. Então, a Sheila, ela baseia esse capítulo 8 muito na história da Abigail. Quem foi Abigail? O significado do nome dela é a alegria de meu pai, ou possivelmente aquele cujo pai é alegria. Na época que Abigail viveu, acho que não era muito comum a valorização da mulher, né? E era uma época que Davi estava fugindo e ele se encontra com Abigail, né? E quem é essa mulher que teve essa passagem na Bíblia e depois ela foi, se casou, foi uma das esposas de Davi, teve um filho com ele. Esse nome, a alegria de meu pai, me fez imaginar o quanto ela foi amada desde o nascimento dela, né? Para o pai ter escolhido esse nome para ela. Acredito que a expectativa, a alegria da chegada dela foi algo maravilhoso na família. Aí eu fico pensando, esse pai, como todo pai que ama, ele deveria querer que Abigail tivesse uma vida segura, que ela se casasse com um homem que desse a ela segurança, que desse a ela a oportunidade de ter uma vida onde ela não passasse por privações, por sacrifícios. E acredito que o pai dela, com toda boa vontade, escolheu um marido para Abigail, um marido chamado Nabal, né? Então, o que acontece com a Abigail? Ela se casa com esse homem, esse homem que é mencionada a história dela lá em 1 Samuel 25, que era um homem muito rico, né? Tinha várias ovelhas, várias cabeças de gado, porém, era um homem grosseiro, era um homem que fazia uso da bebida contumazmente, era um homem que não tinha muita sensatez, era um homem bruto, e eu fico imaginando como a Abigail, né, deve ter entrado com expectativas, com sonhos diante desse casamento, e quanto ela não foi frustrada nesse dia a dia com Nabal, né? Como será que ela se sentiu quando a realidade desse dia a dia dela acabou despedaçando os sonhos e as expectativas? Aí, só um minutinho, esqueci que eu tô sem cursor. Então, a gente vai ver na história de Abigail uma questão muito importante. Ela apaziguando o rei Davi, seu exército, porque o rei Davi, ele fugindo, ele fica no deserto com uns 400 homens dele, ele se aproxima dos pastores de Nabal e, assim, ele oferece segurança e, em troca, seria uma gentileza fornecer suprimentos para o exército. Então, o servo vai lá, conta para Nabal e ele dá uma resposta atravessada, grosseira e desdenhando de Davi. E Davi, prontamente, com seu exército, ele resolve ir atrás de Nabal e fazer justiça com as próprias mãos. Os servos procuram Abigail, né? Sinal de que ela era sensata, ela era respeitada pelos servos, por ser uma pessoa sensata, e ela teve esse aspecto apaziguador.
Na mesma hora, sabendo da história, ela pede aos servos para prepararem vários alimentos, coloca num burro e ela vai sozinha encontrar com Davi. E ela se prostra diante dele, pede desculpas, né? E ela consegue apaziguar esse espírito vingativo de Davi, né? Que ele está disposto, né, a fazer justiça, a vingar o desaforo que ele sofreu, né? Então, o que acontece? A Abigail, no dia seguinte, a história dela conta que o marido dela, após a bebedeira, né, no dia seguinte, ela conta para ele o que aconteceu e o que Davi estava disposto a fazer. E a história conta que, depois disso, Nabal passou mal, veio a falecer alguns dias depois. Então, a Sheila, a autora do livro, ela se baseia nessa questão do desapontamento, de como lidar com esse desapontamento, a partir da história de Abigail. E ela conta nesse capítulo 8 vários exemplos de desapontamento. Ela começa com a história da Susan. A Susan, ela foi criada num lar cristão, se casou virgem, mas depois de algum tempo de relacionamento conjugal, ela percebeu que o matrimônio dela estava esfriando. Até que um dia ela acordou, percebeu que o marido não estava no quarto, saiu procurando por ele, desceu as escadas e ela o surpreendeu no computador assistindo pornografia, né? Então, o que poderia ter passado, né, por Susan, pela cabeça de Susan? Como isso pode acontecer comigo? Porque Deus deixaria isso acontecer comigo se eu me mantive pura? Então, ela conta essa história de Susan para mostrar um desapontamento. Às vezes, a gente pode acreditar, né, ou até mesmo ter feito tudo corretamente, como a gente achava que deveria fazer, e a gente cria uma expectativa, às vezes, num relacionamento afetivo, ou no relacionamento com filhos, ou no relacionamento de trabalho, e você fala assim, poxa, eu fiz tudo certo, por que isso aconteceu comigo? Né? Relata um lado do desapontamento. Ela conta também a história da Anne. A Anne, diferente da Susan, ela não foi criada por pais religiosos, mas esses pais a levaram na escola bíblica dominical, né? Quando chega na adolescência, a Anne se afastou do ambiente da igreja. Ela começou a andar com alguns colegas que acharam que ir à igreja era uma coisa careta, né? Então, o que acontece? Susan vai crescendo, entra na vida adulta, ela faz escolhas equivocadas, ela acaba engravidando, ela resolve fazer um aborto, ela busca o amor em lugares diferentes, com diferentes parceiros, até que um dia, na universidade, ela é convidada por uma amiga para ir a um show. Ela vai e, para a surpresa dela, era um show cristão, uma apresentação de músicas cristãs. E ela se sentiu tocada pela mensagem de tal modo que ela depois procurou a igreja que existia dentro da universidade, porque ela queria saber mais. Ela ficou com fome e sede da palavra que ela ouviu, né? Então, ela foi acolhida por esse grupo da igreja, ela foi ouvida por essas pessoas, ela participou de um acampamento e nesse acampamento ela entregou a vida a Jesus. Depois de um tempo, ela teve a notícia de que nos exames de rotina ela era soropositiva. Ela estava com o vírus da AIDS. Então, a decepção dela, por que agora, Deus? Por que Deus me permitiu encontrar paz e esperança para tirá-las de mim? Então, a Anne fala desse tipo de decepção, né? Que parece que você encontrou o seu caminho, que você descobriu onde você está nesse mundo, que você encontrou um grau de paz e, de repente, parece que aquela expectativa de que eu vou ter essa paz, essa tranquilidade sempre, ela é frustrada, né? Ela fala também
que o desapontamento ele tem as faces, né? Ela cita 2 exemplos de uma vida desperdiçada e de alguém que, segundo ela, foi vencido pelo povo de Deus. No primeiro, ela conta uma experiência pessoal dela. A Sheila, para quem não leu todo o livro, ou não pesquisou a biografia dela, não conhece, a Sheila, ela, jovem, ela perdeu o pai, né? Ela tem uma irmã, mas essa irmã já era muito pequena na época do falecimento do pai. Ela não entra em tantos detalhes do que o pai dela faleceu. E esse adoecimento do pai dela deixou uma marca muito profunda na vida dela. E ela passou muito tempo lutando contra a depressão. E ela fazia parte de um programa muito conhecido de mulheres cristãs. Só que chegou um ponto da vida dela em que ela teve um episódio muito sério relacionado à depressão e ela precisou se afastar, inclusive passando por uma internação. Após esse período, né, de restabelecimento dela, que a vida dela começou a voltar aos trilhos, ela recebe um convite para fazer parte de um outro projeto de mulheres. E, para surpresa dela, uma das amigas dela se aproximou dela e desabafou, achando que era muito injusto, que depois dela ter, né, se afastado, ela volta agora com boas oportunidades de pregar, de ministrar, de palestrar, quando, na verdade, essa oportunidade deveria ter sido dada para quem sempre esteve ali, né, para quem nunca falhou, né, nunca deixou as pessoas na mão. Então, ela fala que deveria ser dada oportunidade para mulheres mais jovens, que não eram tão conhecidas, de ficarem conhecidas. A Sheila diz que até, assim, ficou surpresa, né, e até agradecida pela sinceridade da amiga, né. Então, a questão da vida desperdiçada, como Deus pode perdoar e dar nova chance a quem falhou com ele. A gente estava lendo, se eu não me engano, foi até na pregação do outro domingo, o pastor falou, né, quem é você, vaso de barro? Deus tem misericórdia de quem ele quer. Né? Então, quem somos nós para dizer que, às vezes, aquela pessoa que alguma vez falhou, que alguma vez foi fraca, né, vamos dizer assim, não se sentiu fraca, né, ela se recuperou. Quem somos nós para dizer que não pode ser um vaso usado por Deus? Eu tinha muita dificuldade, porque antes eu me casei, namorei, noivei, casei dentro da igreja com uma pessoa que frequenta, né, uma igreja. Nós nos divorciamos por inúmeras questões. E antes, na época de namoro, noivado, eu sempre tive uma participação na igreja desde o início, logo depois de convertida. Eu dei aula na classe de novos convertidos, dei na classe de jovens, trabalhei com ministério infantil. Quando eu me divorciei, eu era membro de segunda igreja, meu ex-marido também, ele trabalhava lá e nós congregávamos lá. E quando eu me divorciei, eu fiquei durante muito tempo achando que eu não era digna de servir ao Senhor, né? Que eu não era digna de, às vezes, continuar aquele trabalho de lecionar ou de fazer qualquer outra coisa, usar os dons que eu tinha, né? Porque eu achava, como eu tinha me divorciado, eu não era boa o suficiente, né? Então, durante muito tempo, eu abafei isso em mim, eu tinha essa crença. Até que eu me reencontrei com uma colega que eu admirava desde a época do Seminário Batista, a Aldimeia. E um dia nós conversamos, né,
sobre as coisas que aconteceram nas nossas vidas. Eu ouvi a história de vida dela, todas as lutas que ela passou, eu contei as minhas, e eu vejo na vida de Aldimeia uma pessoa que foi restaurada por Deus, né, que hoje tem um matrimônio, o pastor Alessandro tem um filho, está no ministério na igreja da Esplanada, e quem conhece a Aldimeia sabe o quanto ela é dedicada às coisas do Senhor, o quanto ela é comprometida, o quanto ela é entusiasmada com as coisas de Deus. E eu senti uma alegria muito grande em ouvir a Aldimeia falando, a Aldimeia pregando, e eu comecei a mudar esse conceito em mim, né? De ver que eu poderia ser também um vaso restaurado. Então, muitas vezes, a gente desperdiça a vida focado naquilo que nos desapontou e esquece de ver outras possibilidades, né? O Senhor tem misericórdia de quem Ele quer. Deus pode fazer um vaso novo do que aquilo que foi quebrado, porque Ele é o oleiro e nós somos a argila nas mãos dele. Ela fala uma outra face do desapontamento. Para quem não conhece, eu não sei se vou pronunciar direito, Charles Spurgeon é um pregador muito conhecido e muitos pastores fazem citações de obras dele. Ele era ministro da igreja metropolitana lá na Inglaterra, em Londres, se eu não me engano. E no período em que ele viveu, era uma igreja que tinha um bom número de membros. Só que começaram a haver alguns conflitos de cisão, de separação na igreja. E ele ficou, como se diz, muito abalado com isso, a ponto de ficar assim, envelhecido prematuramente e adoecido. Então, fala aqui no livro, deixa eu pegar aqui para falar direitinho para vocês, né, a história dele. Opa, desculpa aqui. Que ele falou o seguinte no último sermão dele: servir a Deus, a Ele, é vida, paz e alegria. Ó, se vocês passassem a fazê-lo imediatamente, Deus lhes ajude a se alistarem sob a bandeira de Jesus ainda hoje. Amém. Naquela mesma tarde em que ele fez essa pregação, ele adoeceu, e no final daquele verão, ele ficou acamado por um mês, e no final do verão, ele melhorou, fez uma viagem para a França, mas morreu no início do ano de 1892 e ele tinha apenas 57 anos. Né? Então, ela fala nesse aspecto, nessa fase de desapontamento, vencido pelo povo de Deus, às vezes os líderes escolhidos por Deus podem ficar tão decepcionados com o povo, ao que pode parecer um fim prematuro. A Sheila cita o exemplo do Charles Spurgeon, porque ele começou a se decepcionar com esses conflitos, com essas coisas pequenas que estavam gerando a separação na igreja, e isso acabou fazendo com que ele acabasse adoecendo e envelhecendo prematuramente, né? Então, muitas vezes, os líderes levantados por Deus, eles acabam carregando uma grande responsabilidade, e eles também passam por provações e decepções, né? Eu achei essa foto linda de uma Abigail negra. Vamos agora sair do armário, desapontamento, através do exemplo de Abigail. Quando eu falei lá no início, né, o que fez a diferença, né, de Abigail? Por que ela entrou na história da Bíblia, né? Abigail era sensata, Abigail se mostrou ser respeitada pelos servos, ser uma mulher pacificadora, apaziguadora. Provavelmente ela carregava
mesmo num casamento que lhe gerou decepções, carregava os exemplos daquilo que ela aprendeu no seio familiar, né, com seus pais. E você consegue identificar os desapontamentos na sua vida? Refletindo hoje, olhando hoje para a sua vida até agora, você consegue identificar aquilo que lhe causou desapontamento? Aquele sonho ou aquela expectativa que você criou na sua vida e ela não ocorreu da forma que você esperava? Você consegue identificar? E você consegue lembrar como foi que você lidou com esse desapontamento? Eita! Meninas, não precisa brigar, falem uma de cada vez. Alguém quer comentar? Senão vou achar que eu tô falando sozinha. Soraya, você falando sobre, né, questão da educação, muita coisa, esses exemplos para aí, eu já identifiquei muito. Principalmente antes da Anne. Eu fui criada, no começo do ano, eu comentei. Né? Eu sou filha adotada, fui morar com minha família, tem 3 de nascido, então eu não sei nada da minha vida, minha história. Eu sei da minha história de 8 anos seguintes, foi a descoberta que eu tive. Então, eu não sei nada da minha raiz. Enfim, eu fui criada, né, eu renasci no lar, né, eu digo que eu renasci no berço de ouro, que eu nasci 2 vezes, né, de barriga e eu fui aceita no lar. Mas eu fui criada assim, minha mãe, né, a criação era bem antiga. Então, eu realmente fui criada, eu vejo que eu fui criada para ser dona de casa, para ser uma esposa. Né? Ela passar, arrumar, cozinhar, fazer tudo, assim, ser uma chara que dela. Né? E eu tinha um grande sonho. Né? Meu sonho sempre foi fazer faculdade, não fiz, porque mal terminei o NEP, né, o normal, né, me formei em professora, e acabei, né, até o meu casamento foi de acordo com a vontade da minha mãe. Ela que escolheu com quem eu ia casar. Né? Eu fui obediente a esse ponto. Né? Mas isso me causava muita frustração. Sabe? Muita, porque cheguei a ponto de chegar a tirar a própria. Não falo isso com ninguém, né? Porque foram muitas decepções, porque quando eu casei, eu namorei meu esposo ainda, eu tinha 14 anos, namorou 2 anos, eu conheci uma outra pessoa, namorando 2 anos, essa pessoa faleceu, aí 1 ano e pouco depois a gente voltou e resolveu casar. E pessoas da minha família tinham muita preocupação. Só que tinha uma pessoa que sempre me dá atenção, né? Eu sou muito, muito carinhosa. Então, uma pessoa que eu tinha datas comemorativas, ela não lembrar, não sabe o que foi. Né? Então, com 2 meses de casada, eu comecei a ter problemas assim, terríveis. Então, eu fiquei com pessoas, assim, eu tive vários períodos de separação, eu achava que todos eram iguais, eu fiquei uma pessoa muito fechada, porque eu apostei tudo na relação, né, meu casamento. E foram 23 anos de muita luta, de muito sofrimento, entendeu? E algo que realmente me deixou assim, vou dizer assim, nem, não só desapontada, mas realmente desgostosa totalmente da vida. Entendeu? Foi uma experiência assim, ruim, ao ponto que já participei de encontro de casais, até encontro conjugal, que as pessoas que estavam ao nosso redor, vendo aquele sofrimento todo, vendo aquela tragédia que era, muitos tentaram, né, investir e tal, mas foi uma coisa assim, eu às vezes passa isso na minha cabeça, que
Eu acho assim, uma vez até no curso de encontro de casais, o preletor falando sobre que a mulher ela tem que viver para o marido para a mulher para o marido. Mas eu discordei com ele na época, né? Foi até engraçado. Eu não, meu marido é meu sangue. Agora, meus filhos nasceram de dentro de mim. O amor meu para ser diferente. O sangue que corre nas vezes é o mesmo sangue que corre nos meus. Então, eu tive essa visão, né? Devido à frustração, porque eu apostei tudo no meu casamento. Teve uma pergunta que foi feita, e essa pergunta, ela marcou na minha mente até hoje. Tipo assim, o seu casamento, a história de vida, então, 31 anos de união conjugal. Se pudesse parar no tempo, ou voltar atrás, você casaria com a mesma pessoa? A minha resposta seria não. Entendeu? Por quê? Você enfrentaria tudo de novo para chegar onde você chegou? Minha resposta até hoje seria não. Deu muito, porque eu apostei tudo. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão. Eu só na faculdade, eu fiz. Eu tinha muitos sonhos, e sonhos ficaram perdidos. E hoje, apesar, tipo assim, da minha idade, né? Eu fiz 52 anos há pouco tempo. Vejo pessoas de muita mais idade, voltam na faculdade, mas assim, eu não me vejo mais hoje, tipo assim, realizando sonhos de voltar na faculdade, entendeu? De realizar aquilo que eu tenho vontade de fazer. Entendeu? Então, às vezes eu me sinto assim, não sei se devido a isso, acostumado com a rotina da vida. Entendeu? Entendi. Até um pouco da minha vaidade, eu perdi, até uns dias atrás, minha aqui na praia também. Eu falei assim, vou alisar meu cabelo, vou lá fazer não sei o quê. Ela faz mesmo. Sua autoestima tem que mudar. Até isso eu estava assim. Cheguei a um ponto que eu não queria, não me cuidava mais. Qualquer coisa para mim estava bom. Eu acho, Cláudia, né, ela fala isso, o amargo desapontamento. Que às vezes a gente tem desapontamentos na vida, esse seu acredito que foi muito grande, né? Um dos grandes. Então, realmente pode deixar algumas marcas na vida da gente que a gente esquece até de olhar, né, para a gente como mulher, como ser humano, que é merecedor também, né? Então, quando a Sheila, né, ela fala desse exemplo de Abigail, que ela volta lá falando de como ela saiu desse armário de desapontamento, usando a história dela. No primeiro parágrafo, vou ler para vocês. Quando continuei a ler a história de Abigail, vi uma maneira alternativa para lidar com o amargo desapontamento. Ela estava prestes a encontrar Davi e mudar sua vida para sempre, né? Então, ela fala que apesar do desapontamento que a Abigail provavelmente teve nesse casamento também, com um homem que foi escolhido por seu pai, que acredito eu que esse pai, pelo nome que ele deu a ela, pelo significado do nome, ela deveria ser muito amada por ele, e ele, com toda certeza, naquele período, naquela época, ele queria que ela tivesse uma vida segura, sem privações. Ele foi, na verdade, uma fonte de desapontamentos para ela, né? Nabal era rico, ele era grosseiro, ele era alcoólatra, ele era um bêbado, quanto mais, ele era arrogante, né? Aí a Sheila fala assim, que a Abigail conseguiu romper o desapontamento que esse casamento trouxe quando ela não permitiu que o caráter de Nabal determinasse quem ela era, né? Então, apesar do que Nabal era, ela sabia quem ela era. Ela sabia da ligação dela com Deus, do respeito que ela teve, da forma como ela conduziu a vida dela. E ela se agarrou a Deus e à integridade do seu próprio caráter, né? Então, eu não sei detalhes do seu casamento, né? Ouvi agora o que você colocou, você partilhou com a gente. A convivência em si não é fácil,
Eu também tive Verdade. uma época, né? Porque a gente é criada de um jeito, e quando a gente é namorado, a gente tem um desentendimento, cada um vai para sua casa e esfria a cabeça. Verdade. E quando a gente é casada, a gente tem que deitar na mesma cama, né? Então, aí já é um complicador, né? A gente tem Com que certeza. adequar, né, o modo de vida de um e de outro. Eu me lembro de uma pregação de pastor Cláudio Duarte, que ele falava assim, qual é a planta do seu casamento? Porque, às vezes, a mulher faz a planta dando prioridade para a área do quarto, da suíte, que ela quer uma banheira, e o homem faz a planta do casamento dele dando prioridade para a área da churrasqueira. Então, essa planta nunca vai dar certo, essa casa não vai dar certo. Eu achei muito interessante essa analogia que ele fez da planta da casa. Então, a Abigail, ela conseguiu manter essa integridade dela e se firmar em Deus, para ela não esquecer quem era ela, né? Que o casamento não é fácil, e eu tive uma época na minha vida, assim, pós-separação, pós-divórcio, que eu também tive alguns pensamentos assim de, meu Deus, tá piscando um negócio aqui, de, será que valeu a pena? E eu analiso, né, em relação à minha vida, não estou, né, comparando com a sua, nem criticando. Eu fiquei pensando, quando eu me casei, fazendo os exames pré-nupciais, eu descobri que eu tinha ovários policísticos, eu acima do peso, eu ouvi de 2 ginecologistas que provavelmente eu não conseguiria engravidar. Logo depois que me casei, eu iniciei um tratamento que eu tomava uma carga de hormônio muito alta. Eu fiz isso mais de 6 meses. E quando eu fiz um exame que viu que tinha limpado os meus ovários, ela falou assim, tenta, embora eu acho que seja difícil. E eu orava muito a Deus, pedia muito a Deus, e eu falei, se eu estou no aniversário da minha filha, que eu considero minha filha, me pague. Então, na primeira tentativa, eu consegui engravidar, e hipertensa, minha gravidez de alto risco, na primeira consulta, a médica fala, vamos tratar, vamos cuidar, mas você sabe que não chega aos 9 meses, né? Então, eu fico pensando, se eu não tivesse namorado quem eu namorei, se eu não tivesse casado com quem eu casei, eu hoje não teria minha filha, né? Embora eu tenha tido desapontamentos no meu matrimônio, em relação a formas de criação, em relação a algumas questões, né, que assim, eram intoleráveis, né? Para mim eram coisas que não tinha como conviver com determinadas coisas. Eu ainda assim me casarei por causa da minha filha, né? Ela veio de dentro de mim, eu acredito que ela foi um presente, porque quando a minha filha estava com 3 anos, eu tive que fazer uma cirurgia na véspera de Natal, Natal de 2008, eu passei dentro do Proclínicas, porque eu estava com teratoma, que ele torceu meu ovário, e eu tive que tirar tudo, útero e ovários. Eu sou estéril desde os 33 anos. Então, eu acredito assim, que a gente já falou até no outro livro, de ressignificar as experiências, né? Que assim como você também falou, você tem os seus filhos, né, que você ama, e até a sua filha te deu esse toque, e você tem que se cuidar assim. Então, talvez seja a hora de jogar esse desapontamento de fora do armário da sua alma, e descobrir que você ainda pode fazer muitas coisas, por que não fazer a faculdade que você queria? Seus filhos agora devem estar o quê? Já adultos. Já são todos casados. Então, gente, você não tem preocupação com isso? Não tem que dar mais mamadeira para ninguém? Não. Né? Vai, faça, nem que seja por prazer, né? Para crescimento pessoal seu. Ainda que você não pretenda exercer, ou quem sabe no meio do caminho você veja que não era aquilo que você queria, mas assim, por prazer seu, por crescimento pessoal seu, né? Tirar esse desapontamento de não ter feito, você está aí, você está com vida, então, enquanto a vida
a gente tem possibilidades, né? A gente tem possibilidades. Aí vamos seguir mais um pouquinho. Deixa eu apertar aqui, que eu não sei o que esse computador de Fernando tá me dando uma coça, que tem hora que ele empaca, que ele não quer passar as coisinhas. Eu acho que ele tá travando. Ô, Jesus. Faz isso comigo, não. Vamos ver se eu consigo... Ele travou aqui na imagem de Abigail. Então, meninas, para a gente fechar esse capítulo 8, né, muitos de nós passamos ou podemos estar passando por situações difíceis e decepcionantes, mas devemos confiar na misericórdia de Deus para nos manter fortes e verdadeiras. Né? Eu assisti o filme da Mulher Maravilha, eu sou fã, assim, desde criança. Eu assisti esse desenho aqui antigo, gente. E eu pegava uma fralda do meu irmão, botava no cabelo, porque no seriado a Mulher Maravilha dava uma volta, ela se transformava, né? Então eu botava uma fralda no cabelo, porque ela soltava o cabelo na hora da transformação, e eu me sentia a própria. Ô, gente, eu não tô conseguindo passar o slide, deu uma imagem... Soraya, para a apresentação e começa de novo. Sai da apresentação e começa. Opa, a gente toma uma coça com essas coisas. Eu acho que é o computador de Fernanda que ele tá travando. Teve uma hora que ele travou o som. Não tô conseguindo parar, ó. É como se o touch dele... Deixa eu tentar aqui se eu consigo... Você tentou parar a apresentação? Porque às vezes quando tá apresentando Tentei. É muito pesado. Agora foi porque eu fui aqui pro mouse. Gente, a faxina da primavera. Né, nós terminamos o capítulo 8. Os americanos falam muito da faxina da primavera, que é quando eles dão uma limpeza no armário, tiram aquelas coisas de inverno, né? Dão uma limpada na casa, dão aquela geral. Por isso que ela tem esse capítulo que ela fala sobre isso, né? Chegando a primavera e chega aí também limpando a minha vida, né? Então, a gente saiu da limpeza desse armário, onde a gente tirou insegurança, baixa autoestima, vergonha, raiva, medo, máscaras, os relacionamentos despedaçados e o desapontamento. E agora a gente vai encarar a realidade, né? Então, a gente fechou o capítulo perguntando lá, né, se você consegue enxergar os desapontamentos que você teve, como você lidou com eles. Então, agora nós vamos encarar e dar uma olhada sem medo dentro do armário. Gente, eu vi essa foto aqui e a Sheila conta, né? Ela faz uma analogia, uma comparação com um ato real, né? E aquilo que a gente faz emocionalmente. Vou guardar aqui, quando tiver um tempo eu olho. E tinha me esquecido de tudo isso que estava aqui. Essa frase aqui, ela está contando a história do sogro dela. O filho dela, pelo que eu entendi, era filho único. Quando a sogra dela faleceu, os sogros moravam em uma cidade diferente da dela e do marido. Eles convidaram o sogro para morar um tempo na cidade deles, para ele não ficar tão sozinho nesse período de adaptação, e se ele se sentisse à vontade, para que ele mudasse para a mesma cidade deles. Né? Passado um tempo, o sogro decidiu que ele queria viver perto do filho, da nora, do neto. Então, eles foram até a casa do sogro e eles foram despachar alguns móveis que o sogro queria levar, outras coisas foram vendidas, e quando eles entraram no sótão da casa, ela e o marido se depararam com pilhas e pilhas de coisas, né? Então se depararam com coisas que o sogro guardava desde quando o marido da Sheila era criança. Ele havia passado por um período de muita privação enquanto ele crescia,
E ele era agarrado e colecionava lata e colecionava pote, e ela falando roupinha de bebê e tantas coisas. E eles questionaram o sogro daquele monte de coisa que tá ali, e algumas coisas assim, absolutamente inúteis, né? Financeiro, e ele guardava porque um dia poderia valer dinheiro, um dia poderia precisar daquilo. Né? E quando eles questionaram o sogro falou isso, tinha me esquecido de tudo isso que estava aqui. Então, ela começa a comparar isso, essa coisa de guardar no armário, né? E guardar no sótão, depois eu olho, depois eu vejo, com muitas coisas que a gente faz na vida da gente, a gente não quer, às vezes, encarar. Deus não nos obriga a lidar instantaneamente com algo que vá nos fazer mal, que vá nos ferir, né? A gente tem o nosso tempo. E ela conta a experiência dela de infância, do adoecimento do pai dela e da morte dele quando ela ainda era muito jovem, né? E que ela e a irmã lidaram de formas diferentes com isso. Como a irmã dela era muito pequena, não tinha muita lembrança do pai, a irmã seguiu a vida, né? Se casou com um marido que também era muito ativo na igreja, teve 2 filhos e ela vivia bem com a vida dela. A Sheila, porém, ela já era um pouco maior, pelo que eu entendi, ela já teve dificuldade de lidar com essa questão do adoecimento do pai e do falecimento do pai. Tanto que ela lutou muito tempo contra a depressão, né? E a gente, muitas vezes, faz isso daí. A gente pega essas situações que às vezes nos causaram mágoa, nos causaram dor, desapontamento, ressentimento, raiva, vergonha, e a gente vai jogando no armário lá da mente, da alma. Uma hora eu tiro um tempo para ver isso. Quando eu vi isso, eu me identifiquei muito com isso. Eu tive uma identificação com isso. Por quê? Eu sou muito organizada no meu trabalho. Eu tenho que anotar tudo. Até hoje eu tenho um caderno de quando eu era orientadora de professores. Esse caderno, assim, rodou na mão de todo mundo. Porque eu fazia tudo muito organizado. Eu conversando com a minha psicóloga, eu falei com ela, por que eu não consigo ser na minha vida pessoal tão organizada quanto eu sou na minha vida profissional? Né? Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou vendo 2 bolsas de papel de recibo que eu tenho que arrumar. E eu fico postergando isso para depois. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, principalmente de me desapegar de papéis. De livros, de papéis, de apostilas, de coisas que eu já estudei. Né? Então, será que isso também não quer dizer uma dificuldade de me desapegar de algumas coisas também que tem uma raiz emocional? Né? Então, às vezes, a gente, para não sofrer, para não se ferir, a gente tem uma dificuldade de olhar para as coisas que a gente foi largando lá no escondidinho da alma. Né? A gente deixa lá no fundo, deixa para lidar com essas coisas quando a gente tiver um tempo livre, mas aí a própria Sheila fala, às vezes esse tempo livre nunca chega. Né? A essa imagem da mulher tentando empurrar um armário para esconder, para guardar vários itens, várias coisas, ela é um sentido figurado do que a gente faz com os sentimentos, com as emoções, que muitas vezes a gente não consegue lidar. Né? E aí? O que está dentro desse seu armário? Né? Então, ela cita, e a gente... como as coisas são, tudo vai encaixando. Nos estudos que a gente tem feito com o pastor, nessas 7 semanas de Daniel, a gente falou também desse Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, busque meu coração, mente, exponha tudo que me afasta de ti e me mantenha no caminho correto. Né? Então, simplificando, né, essa passagem do Salmo, sonda, meu Deus, vê no meu interior, vê se há em mim algum caminho mau,
né? E me corrija, me leva até o caminho certo, me conduz até o caminho certo. Esse sondar, esse olhar dentro da gente, às vezes é uma coisa dolorosa de fazer. Muitas vezes a gente pode olhar e pode não gostar do que a gente vai ver, né? Nem a respeito da gente, nem a respeito da forma como a gente lidou com algumas coisas na vida da gente. Aí a gente pode até se perguntar, mas para que eu vou me dar todo esse trabalho de ficar fuçando naquilo que está lá no interior, que está guardado, né? Sheila fala que a irmã dela nunca viu necessidade de fazer essa reflexão, principalmente em relação a lidar com a morte do pai. Ela, pelo contrário, ela adoeceu, né? E ela coloca que a raiz pode, né, vir disso daí, de não ter lidado bem com isso daí, né? Deus não nos força a lidar com coisas com as quais nós não queremos lidar. E ela cita uma frase que eu achei assim, interessantíssima, e eu fiquei refletindo um tempo sobre ela. Quando a dor de você permanecer no mesmo lugar for maior do que a dor de você tentar uma mudança, aí você vai mudar. Né? Porque às vezes a mudança dói. Tem pessoas que não gostam de mudança em rotinas, né? Gostam de tudo muito certinho e tem medo às vezes da mudança, do novo. Isso é normal, né? Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, outras têm vontade de se aventurar, né? Então ela fala o seguinte: quando a dor de você ficar nesse lugar que você está, ela for tão grande, né, que na sua análise vai ser menor do que você mudar, aí você vai fazer um movimento de mudar. Eu me lembro que eu estava passando por uma situação muito difícil e eu fui chorando na casa de uma amiga, isso solteira ainda. Eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo e eu não achei essa amiga em casa, mas a irmã mais nova dela estava. Eu conversando com a irmã mais nova, que fazia medicina na época, e eu contando para ela a minha história, ela me ouviu. E a gente apoiado no carro do pai dela, ela olhou para mim e falou assim: Soraya, se você não tiver uma atitude para mudar isso, você vai passar a vida inteira com a mesma reclamação, falando a mesma coisa. Né? Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que ter uma ação diferente. Então, aquilo mexeu muito comigo. Isso foi há anos atrás, né? Quase 20 anos atrás. E quando a Sheila fala essa frase no livro dela, quando a dor de permanecer o mesmo for maior do que a dor da mudança, aí você vai mudar. Fez muito sentido, né? Eu me lembrei dessa coisa que aconteceu comigo há anos atrás. A gente, às vezes, acaba se aquietando naquele lugar que causa dor, né? Porque a gente tem medo de experimentar o novo. Agora, dando uma olhada nesse espelho, você consegue identificar a realidade mais dura de encarar em relação a você mesma? Você consegue olhar para você, para sua vida e olhar e identificar, encarar essa realidade a respeito de si mesma? Ou será que dói tanto que você prefere nem olhar? Né? Eu acho que a gente pode, assim, ter fases e ter momentos em que, às vezes, a ferida ainda está tão crua que a gente não consegue nem olhar. Né? Tem momentos de dor que, às vezes, até a nossa oração a gente não tem nem palavras. Ainda bem que o Espírito nos sonda, né, e traduz a nossa dor, o nosso pedido a Deus, né? Muitas vezes a gente ora e só fala: Senhor, me ajuda, porque a dor é tão grande que a gente não consegue mais nem falar, né? Então tem um momento assim da dor da ferida crua, mas também eu acho que tem um momento de você limpar a ferida. Porque se você não limpa, né, eu vejo lá no hospital, tinha um programa de curativo, se você não cuida daquilo que está ferido, não limpa, não trata, né, não sutura, não costura,
aquela ferida infecciona, né? Dá pus, dá dor, fica vermelha, e essa infecção, se for para o sangue, dá uma septicemia, né? Uma infecção espalha pelo sangue, o sangue percorre o corpo inteiro, afeta vários órgãos, né? Então, às vezes, a gente tem que dar uma parada também para ver isso que causou ferida e parar para tratar, né? Jogar um soro, limpar para que ela possa cicatrizar. Para um dia a gente olhar, a gente vai lembrar, mas não vai doer mais, né? A gente vai poder botar o dedo em cima, a gente não vai sentir mais dor, a gente não vai sentir que está quente, a gente só vai ver a marca. A marca fica, né? Porque a gente não tem amnésia, né? A maioria de nós, né? A gente não vai esquecer, mas não vai doer. É igual uma cicatriz, né? Eu fiz algumas cirurgias já na vida e essa mesma que eu fiz, que eu fui tirar esse teratoma, que é como um cisto, que ele dá cabelo e dente, né? Interessantíssimo isso. E o meu ponto abriu, vazou e demorou 2 meses para a cicatriz fechar. Eu olhava no espelho, eu via, né, a parte interna, eu via com tratamento a pelezinha se ligando, aqueles fiozinhos. Desculpa falar isso para quem é mais sensível. Então, hoje eu ponho o dedo lá no lugar, eu vejo a cicatriz, eu sinto a cicatriz, mas aquele ponto que abriu não me dói mais. Então, acho que assim, são muitas coisas na vida da gente, emocionalmente, espiritualmente falando, né? Aí, a última pergunta. Ou a gente se acostumou e mesmo sabendo quanto dói, a gente ainda tá apegado com medo de largar esse lugar onde escolheu se esconder dentro do armário, né? Desculpa que eu acho que deve ter alguma coisa errada, porque eu fui terminar esse PowerPoint hoje à tarde, Fernando precisando do computador. Então, qual é a nossa postura, né? Voltando aqui Ah, meu Deus, saí da apresentação. Opa! Voltando aqui, ó, no penúltimo aqui. Ou a gente consegue identificar, encarar, ou está doendo tanto que a gente não consegue olhar, ou mesmo a gente olhando, a gente identificando, a gente se acostumou a ficar nesse lugar onde está tudo escondido, onde está tudo atulhado naquele armáriozinho e a gente escolheu não abrir. Né? A Sheila, ela faz uma oração aqui no final. Não sei. Deixa eu abrir aqui. Não sei o que há de pai, eu não sei o que há de errado comigo, mas estou exausta. Estou cansada em meu corpo e doente no coração. Não sei o que fazer. Tu podes me ajudar? Então, ela termina, né, esse capítulo 9, falando que a gente tem que buscar em Deus, né? Como o salmista lá no Salmo 139, sonda, Senhor, porque eu já não estou podendo mais. Ela fala que ela chegou nesse ponto, ela citou até o exemplo do filho dela. Tem uma partezinha desse capítulo que ela fala, desisto. Eu creio que a maior dificuldade do ser humano é a gente soltar o controle, né? A gente muitas vezes diz que deixa o controle na mão de Deus, mas a gente sempre quer puxar de volta, né? A gente quer sempre dar um jeitinho, igual aquela pessoa, eu deixo o outro dirigir, mas eu fico, não, vira à direita, não, peraí, não, você não tá fazendo certo, né? Como aquele copiloto. Então, eu acho que a grande dificuldade do ser humano é soltar o controle, porque a gente acha equivocadamente que a gente tem um controle das coisas, da nossa vida, né? Então, tem coisas que a gente controla como a forma de reagir a determinadas coisas, né?
são coisas que eu posso treinar meu olhar, né, para tentar controlar. E, na verdade, a gente tem essa equivocada convicção de que a gente vai resolver tudo, que a gente vai botar tudo no lugar, que a gente vai consertar tudo. E a gente vê que tem situações, tem circunstâncias que estão totalmente fora do nosso controle. Né? Muitas vezes a gente demora a cair em si em relação a isso. Muitas vezes a gente demora a entender isso. Né? Algumas situações nos deixam assim, são jogadas para nos dar aquele choque, né? Que às vezes, nesse período, usando o período da pandemia, não basta o dinheiro, não basta a posição social, né? Eu estava vendo de alguns prefeitos, candidatos a prefeitos que estão com Covid, um que faleceu sem saber que havia sido eleito. Então, às vezes a gente acha que a gente tem algum poder para controlar, né? No fundo, a gente não controla. E quando a gente entende isso e fala assim, Senhor, eu desisto, eu abro mão, né? Olha aqui, vê o que está de errado, me conduz no caminho certo. Ela disse que só começou esse processo dela de cura dela, né, em relação à depressão também, principalmente isso, que ela inclusive tem um livro sobre isso, Tudo Bem, Não Estar Bem, que foi quando ela, assim, desistiu, né? Ela deixou na mão de Deus, porque ela não estava dando mais conta. Como eu falei, ela passou até por uma internação. Ela citou até o exemplo do filho dela, que ele ganhou uma caixinha para guardar uma bola de beisebol, e ele sempre foi muito independente, sempre quis fazer tudo sozinho. E ela deixava, né? Estimulava essa independência dele. E ele ganhou essa bolinha e ele mesmo quis abrir a caixa para guardar. Ele tentou, depois de 20 minutos, ele falou assim, mãe, eu desisto. Então ela pegou, em poucos segundos ela conseguiu abrir, porque ela sabia como abrir. O filho dela ainda não. Então ela faz essa comparação também na vida da gente. Muitas vezes a gente fica ali lutando, porque acha que a gente vai resolver. Né? Então, quando finalmente a gente desiste, coloca na mão de quem sabe fazer, as coisas começam a funcionar. Soraya, deixa eu fazer uma observação que tem a ver com tudo isso que você está falando. Eu assisti um vídeo hoje que veio a repetir um curso que eu tinha feito ontem com uma neurocientista cristã. Ela estava falando quanto que mexe, né, com o nosso cérebro, o quanto que cura trauma, essa coisa do você falar, essa coisa de você colocar para fora. Gente, desculpa que eu estou na foto, é porque o celular acabou a bateria, agora eu estou só no notebook, que não tem câmera. E aí ela falou, né, que existem pesquisas que dizem que quando você expressa um sentimento, algo que está te incomodando, existem pesquisas que dizem que na hora os teus hormônios mudam, os teus sentimentos mudam, enfim. E aí eu queria fazer até uma proposta com vocês hoje, da gente levar isso como tarefa da semana, juntando com um vídeo que eu assisti hoje também, que foi da Joyce Meyer. Ela estava falando de uma experiência que ela leu num livro, um livro de missionários. E esses missionários contavam que eles foram numa tribo indígena e eles começaram a perceber que eles tinham um hábito, os índios tinham um hábito lá. Era o seguinte, quando alguém na tribo, de qualquer idade, passava por algum tipo de trauma, a morte de alguém, a perda de alguma coisa, eles tinham um ritual. O que eles faziam? Eles pegavam aquela pessoa, colocavam essa pessoa num quartinho, fechado, enclausurado, e essa pessoa que ficava lá, escondida, sozinha, ela cantava tudo que ela estava sentindo o tempo todo, era como se fosse um mantra, ela cantava assim, ó, hoje eu estou muito triste porque minha mãe morreu, hoje eu estou... E ela ficava cantando, expressando as emoções. Aí
Um belo dia, ela acordava super bem e continuava a vida e seguia sem ansiedade, sem transtorno obsessivo, compulsivo, sem pânico, sem depressão. E os índios não têm isso, né? Isso é coisa urbana, é uma coisa nossa. E aí ela deu essa sugestão que eu queria, né, levar para vocês também. Por quê? Muitas vezes a mulher tem a necessidade de falar, mas às vezes ela descarrega com a pessoa errada. Ou ela joga em quem não tem maturidade, ou ela joga em cima dos filhos, ou ela vai procurar uma amiga ou um amigo que não está sabendo nem cuidar da própria vida, vai saber da sua, né? Ou ela coloca uma expectativa muito grande em psicólogo. Eu acho maravilhoso, eu me tratei, mas você vai lá uma vez por semana e ainda paga, né? Então não é simples assim. Você não tem a sua psicóloga disponível o tempo todo. Então, assim, e Davi fazia isso o tempo todo. Se você for olhar os Salmos, o que Davi fazia? Ele expressava em louvor, em cântico, as suas emoções. Então, assim, quando a gente estiver se sentindo pesado, estiver sozinho, não tiver alguém ali para conversar, vamos fazer essa oração. Cadê aquela que você colocou? Vamos fazer essa oração em forma de cantando mesmo, porque é uma maneira de seu cérebro entender melhor aquela expressão. É engraçado, né? E a gente vai acordar e falar assim, Senhor, eu não aguento mais. E aí você vai colocar ali, mas é para o Senhor, não é para outra pessoa, né? Não é para a pessoa errada ali. Senhor, eu não aguento mais, todo dia eu tenho que lidar com essa situação, meu marido está desempregado, meus filhos são rebeldes, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais lidar comigo mesma, eu sou uma chata. E aí a gente vai cantando e vai conversando e desabafando com o Senhor. Então eu quero, junto com vocês, fazer esse teste, eu vou fazer, porque tem hora que eu fico aqui sozinha em casa, né, porque Milena... eu fico sozinha, não, ela fica no quarto lá tendo aula, e eu fico assim, querendo desabafar, muitas vezes eu vou começar a fazer isso, eu convido vocês a fazerem também, para a gente colocar para fora esses sentimentos, ser sincero com o Senhor, que pode resolver as nossas coisas, as nossas aflições. Essa ideia, né, eu vou também dar uma sugestão, que comigo tem funcionado. Eu gosto muito de ler, muito mesmo, mas eu sempre fui meio preguiçosa para escrever. Uma pessoa me sugeriu, né, a escrita criativa. Eu comecei a ler aquele Milagre da Manhã e eu acabei fazendo disso um hábito. Eu não escrevo sempre, né, mas no dia que eu tô assim, achando que eu tô no limite, eu vou lá, abro e escrevo o que tá me incomodando. Eu comecei dia 11 de fevereiro de 2019. E eu percebi, outro dia, eu parei para reler. E eu percebi que em outubro ou setembro do ano passado, eu escrevi com muita frequência. Eu passei por um período que eu estava mais agitada, eu estava passando por algumas coisas, e eu comecei a reler. E eu percebi, né, a minha forma de pensar, como mudou, algumas coisas como mudaram. Acho que talvez cantar, eu não sou boa para cantar. Não tenho ritmo. Eu canto os hinos tudo errado, né? Mas talvez escrever para algumas pessoas seja uma coisa boa. Eu peguei essa cadernetinha aqui mesmo, né? Como se fosse um diário, e eu desabafo muitas vezes ali. Para a gente assim encerrar, Dona Antônia, meu amor, dorme não. Linda, muito fofa. E Claudinha também. Nada do que foi dito aqui foi com sentido de menosprezar, criticar, nada disso. Eu acho que esses encontros são para a gente ficar mais alerta e passar a olhar para a gente com um pouco mais de carinho, né? Da gente ficar mais atento a algumas coisas. Eu, no início da reunião, falei que tem acontecido umas coisas de semana passada para cá comigo, umas coisas assim meio estranhas, situação que eu acabei, né, vivenciando, e tive desapontamentos, tive situação de vergonha, tive situação de ira, e ontem orando, eu fiquei pensando, meu Deus, o inimigo deve estar aprontando contra a minha vida.
Mas ao mesmo tempo que eu parei, pensei isso, depois eu fiquei assim, gente, não. A gente está fazendo as 7 semanas de Daniel, a gente tem feito estudos a respeito de oração, os tipos de oração, a gente tem estudado livros a respeito, né, da identidade da mulher, a gente está lendo esse livro agora, que fala de que você não tem que ser a Mulher Maravilha, né? Até a Diana lá no filme, ela teve os momentos de insegurança dela, né? E eu fiquei pensando, gente, às vezes essas questões que aconteceram comigo foram oportunidades que eu tive de exercitar aquilo que eu tenho lido, que eu tenho aprendido, né? Então, assim, eu gostaria muito que todas nós, independente de idade, da condição civil, que todas nós saíssemos fortalecidas desses encontros, né? Que a gente se olhasse com mais carinho, que a gente se conhecesse mais, que a gente mantivesse a esperança, né? Que a gente pudesse se olhar com uma forma de carinho, e não só, às vezes, daquilo que a gente ouviu ao longo da vida, que nos deixou com pensamentos negativos a nosso respeito, né, autodepreciativos ou destrutivos, que a gente tivesse esperança, que a gente tivesse assim, um olhar para a gente, nossa, hoje eu tô bonita, nossa, hoje eu tô incrível, mas não é no sentido de ser narcisista, mas sim no sentido de que realmente eu sou, né, uma vencedora, porque para estar aqui a gente competiu com muito espermatozoide lá, né? Então, a gente tem um motivo para estar aqui. Eu acredito nisso, né? Eu acho que tem muitas pessoas, talvez cristãs, achem a questão de tatuagem uma coisa controversa. Eu tenho uma tatuagem no meu braço porque ela me diz muito a respeito de muitas fases da minha vida. Floresça onde Deus te plantar. Porque muitas vezes eu estive em trabalhos, em situações onde eu ficava, por quê? Por que eu estou aqui? E eu acabei chegando à conclusão de que era o tempo que eu tinha que estar ali. E se eu tinha que estar ali, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que florescer de alguma forma, né? Então, fiquem com essa palavra final. Meu desejo a todas vocês é que vocês floresçam onde vocês estão. Que o exemplo de Abigail, que a gente não esqueça do nosso caráter que está em Deus, né? Que apesar das circunstâncias, apesar de algum Nabal na nossa vida, né? A gente mantenha a integridade do nosso caráter, nosso olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, aquele em que está escondida a nossa identidade. Meninas, um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Desculpem porque eu gosto de falar, a Graciete também gosta de falar, né? Professoras, né? Professoras. Falar nisso, Gisele falou muito bem de você. Eu falei assim, Graciete é uma pessoa que eu admiro muito. Também, do seu comprometimento, da sua disposição de fazer as coisas do Senhor. Então, a gente tem personalidades diferentes e eu admiro muito você. Tipo assim, você me complementa, né? Eu já não sou tão, assim, de visibilidade. Eu gosto mais de ficar em bastidor, né? Mas se eu pegar o ritmo, a animação, a intimidade, eu falo. Amém. Obrigada. Um beijo, meninas. Dona Antônia, Claudinha.